Eu sou Maria Tereza, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu uso, tenho cabelos e olhos castanhos, eu tenho um cabelo crespo, e aí ele está preso para cima, como diz o meu filho, como se ele fosse um cogumelo. Eu estou usando um par de argolas douradas e uma blusa cinza, mesclada de cinza e preto. E estou usando um batom cor-de-rosa. Atrás de mim não tem nada, tem só uma parede branca. Primeiro dizer que agradecer, né, o convite e a oportunidade do Flamas de estar aqui hoje, e o quanto a luta antimanicomial, particularmente para mim, ela tem uma importância para além do que é social, mas ela tem uma importância pessoal. Eu tenho poucos medos na vida, mas um que eu tenho certeza absoluta que eu tenho é de ficar louca. Então, isso já me levou para muitos lugares na tentativa de não enlouquecer. Acho que não adiantou muito, porque normal ninguém é, então eu relaxei, porque essa luta da gente se manter em sanidade todas as horas do dia é o que desgasta todas as nossas emoções. Então é com muito prazer que eu venho aqui hoje. O tema da aula, que é feminismos, né, e a luta antimanicomial, eu fiquei com a parte dos feminismos. Mas eu queria começar fazendo algumas reflexões. Na verdade, assim, eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Eu acho que as perguntas, elas são universais, todo mundo tem, né? E as respostas, elas, apesar de serem individuais, elas podem encontrar caminhos coletivos. Gente, bom dia. Sou Eliane, sou usuária do Capsadi de Maceió, faço consultório de saúde mental e sou gestora de lá. Bom dia para todos e todas. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Então, eu queria fazer algumas reflexões com a gente, né? Primeiro, a gente pensar nesse humano. Quando a gente está falando de loucura, assim como a gente está falando de câncer, ou quando a gente está falando sei lá, DST, pessoas que são usuárias de drogas, antes a gente falar dessas especificidades desta pessoa, a gente precisa lembrar que essa pessoa é um corpo, que aí vai ter características infinitas. Então, é importante a gente pensar quem é essa pessoa, quem é esse ser humano. Que a gente também fala que os direitos humanos são para todas as pessoas. Então, eu quero partir dessa reflexão, de que humanos a gente está falando. E refletir também um pouco sobre a ausência das políticas públicas a partir desse conceito de universalidade. E quais são as implicações dessa definição para quem foge dessa característica que é universal. Quando a gente está falando, a gente pensar, né, na Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, ela está dizendo que é para pessoas humanas. Mas quando a gente está falando de pessoas, né, no sentido de pessoas que têm direitos, a gente está falando de um ser humano que é muito específico. E ele é branco, ele é masculino, ele é heteronormativo, e na sua infinita maioria das vezes, ele é rico. Trazendo aí um pouco mais, ele é dono dos meios de comunicação, ele é o dono do capital, né, e é ele quem organiza a nossa ordem social a partir das suas características, mas principalmente a partir dos seus desejos. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi pensada e ela foi escrita por este ser humano. Então, este ser humano, quando ele pensou aquela série de direitos, ele pensou para ele.
Para a proteção da sua propriedade, para a proteção do seu capital, para a sua proteção física. Tudo bem. E aí, lá um pouco mais para frente, a gente teve aí a Declaração do Direito das Mulheres, porque, de alguma forma, este corpo não estava contemplado naquela Declaração dos Direitos Humanos. Então, aí a gente já percebe que eles são humanos, mas eles não são tão humanos assim. Ou melhor, eles não são para todos os humanos. Então, se a gente for continuar pensando, né, nessa questão do que é humanidade, a gente vai acabar percebendo que a humanidade, né, que essa característica de humanidade, ela serve a um corpo muito específico. E a minha pergunta é: e os outros corpos? E os corpos das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres transexuais, né? E mesmo dos homens negros, dos homens indígenas, dos homens transexuais, das mulheres que são anãs, das mulheres que são gordas, e aí a gente vai achar aí uma infinidade de mulheres, e de homens também, que a gente está falando aqui de humanidade. A pergunta é: aonde estão os direitos dessas pessoas, se essas pessoas não cabem naquela definição do que é humanidade, porque elas não conseguem achar proteção naquilo que está escrito. Então, quando eu trago essa questão da gente falar falar sobre as violências a partir da definição de humanidade, é exatamente para fazer essa provocação. A gente primeiro precisa entender quem é o humano que a gente está falando. Porque se a gente está falando desse humano, desse corpo que é universal e que fez as leis para a sua própria proteção, a gente não precisa estar aqui falando. Porque esse corpo já tem a proteção. Ele tem a proteção do direito, ele tem a proteção da assistência social, porque ele montou tudo isso aí para a sua proteção. Então, a gente não precisa estar aqui falando dessa pessoa. A gente precisa falar das pessoas que essa concepção de humanidade, de ser humano, não caracteriza, não engloba. Então, antes da gente falar do direito das mulheres negras, do direito das mulheres trans, e assim, essa sucessão de pessoas, né, essa maioria que é minorizada, a gente precisa primeiro desconstruir essa questão do ser humano. Enquanto a gente olhar para essas pessoas, né, e dizer, não, a gente precisa olhar para o direito, para os direitos humanos e protegê-las e fortalecê-las, se a gente não desconstruir este conflito, a gente vai continuar chovendo no molhado, porque a gente está protegendo e reforçando a proteção de pessoas que são naturalmente pela construção da sociedade que elas fizeram para elas. Então, quando a gente está falando de quem que a gente está falando, né? E aí, quais são as implicações dessa definição para quem foge dessas características? As implicações são essas que a gente conhece. São mulheres que são aprisionadas nos manicômios, são mulheres que têm os seus filhos retirados, são mulheres que são assassinadas, seja pela violência lá das suas relações pessoais, seja pela violência do Estado, quando ela é impedida de fazer um aborto, seja porque ela é uma mulher trans, porque ela é violentada, né, na rua, por transeuntes como nós. Porque isso também é importante a gente dizer. O Estado, ele é violento na concepção, mas nós também somos violentos nas nossas ações e nas nossas atitudes, porque a gente não entende essas pessoas como pessoas humanas. A gente entende essas pessoas como pessoas que necessitam do atendimento do Estado. E ponto. E elas estão à margem do que a gente chama de humanidade. Eu fui a São Paulo e passei pela Praça da Sé. E fiquei muito chocada com a cena que eu vi.
Então, vocês, assim, o que eu consigo descrever daquilo foi um acampamento. Sabe quando o MST vem fazer um protesto? E aí ele vem com as suas barracas e com as suas famílias, e ele monta as suas barracas, né? Na Praça dos Três Poderes. Foi exatamente isso que eu vi na Praça da Sé. Um acampamento. Com a diferença que aquelas pessoas, elas não estavam ali para fazer um protesto, né? E depois voltar para sua terra. Elas estavam ali porque elas estão morando naquele lugar. E aí, como dizem, né, as pessoas, tudo vagabundo, ninguém quer saber de trabalhar. Tá, vamos dizer aí que tem 2, 3. Do mesmo jeito que a gente vai ter 2, 3 médicos que não são bons, 2, 3 engenheiros que não são bons, 2, 3 psicólogos que não são bons, porque, né? Mas não dá para dizer que todas aquelas pessoas que estão ali, elas têm o desejo profundo de viver da assistência do Estado. Então é disso que a gente está falando. Qual é o olhar que esse Estado tem para essas pessoas e qual é o olhar de humanidade que nós temos para essas pessoas? A região da Avenida Paulista nunca foi uma região que tivesse morador de rua. Tinha um ou dois, mas era muito raro. Você andar, eu andei 2 quarteirões da Avenida Paulista. Nos 2 quarteirões tinham pelo menos 15 famílias. Não tinham 15 pessoas. Não eram 15 andarilhos, com os seus sacos e com os seus cobertores. Não. Era a mãe, a filha, o carrinho com o bebê pequeno e outra criança sendo puxada pela mão. Então é disso que a gente está falando. São essas pessoas que não casam com aquela definição de ser humano que a gente lê nos direitos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então a gente precisa entender que são essas pessoas que precisam desta proteção. E esta proteção, ela precisa ser reconstruída no nosso olhar. Porque o mesmo olhar que tem o Estado é o mesmo olhar que tem a maioria de nós. Que essas pessoas, elas são impostadas e que elas não querem trabalhar e que aí elas têm N julgamentos. É por isso que as políticas públicas, elas acabam não chegando para essas pessoas, ou elas chegam de maneira muito deficitária, porque a gente não enxerga elas como humanas, a gente enxerga elas como necessitadas de. Então, elas necessitam de emprego, elas necessitam de comida, elas necessitam de casa, mas mesmo assim, ainda que elas necessitem de uma série de elementos, né, para a construção e organização da sua existência, elas são humanas. E por que elas estão fora desta característica? Por que elas não atendem essa característica? Porque a gente tem um conhecimento, um olhar que é eurocentrado do começo ao fim. E quando é que a gente vai fazer essa discussão? Monte do conceito de humanidade e para a construção de um novo olhar para a humanidade. E não é um olhar para a humanidade de maneira geral, é uma construção de olhar específico. É construir um novo conceito de humanidade para as maiorias que são minorizadas. As implicações dessa definição para quem foge dessa característica de ser humano universal é a miséria, é a pobreza, é a fome, é o assassinato. E aí, quando a gente está falando, né, vou falar a respeito de feminismo, eu entendo o feminismo como um instrumento de luta e resgate dessa humanidade para as maiorias que são minorizadas. Eu não vou entrar aqui no detalhe, né, feminismos,
Mas eu estava aqui estudando, né? Então a gente vai ter aí o feminismo decolonial, um feminismo radical, um feminismo interseccional, um feminismo liberal, um feminismo marxista, um transfeminismo, e a gente vai ter um feminista negro, um feminismo negro. Essas são algumas características desse conceito de feminismo que a gente está acostumado a falar. Mas qual que é o X da questão, né? O que é que vai nos unir de maneira geral? Porque nós somos muitas. Se a gente olhar aqui, vamos abrir as nossas câmeras, e a gente se olhar, a gente vai perceber que só aqui não precisa nem fazer muita definição teórica, não. Só da gente olhar, a gente já vai ver que a gente é muita gente. Que a gente já é de muito aqui, né? E aí eu entendo o feminismo, um lugar que ele vai caber todo mundo. Ele vai caber, inclusive, os homens. Porque não adianta a gente pensar que nós, mulheres, com todas as nossas diferenças e as nossas características, a gente vai dar mão e vai sair andando pelo mundo e a gente vai conquistar o pódio. Não vai. Vai, mas vai ser mais difícil, né? Então, esse feminismo, ele também cabe aos homens. Inclusive, ele precisa dos homens para que ele possa se estruturar melhor e para que ele possa funcionar melhor. Porque a gente tem uma sociedade que é dirigida por homens. Então, se nós, mulheres, precisamos ocupar espaços de poder, se nós, mulheres, precisamos ocupar espaços de decisão, a gente não vai eliminar os homens da face da terra, não dá para dar um comprimidinho e eles dormirem para sempre, não vai acontecer isso. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente precisa compor esses lugares junto com eles. Então, esse feminismo que ele cabe todas nós, com as nossas diferenças, ele também cabe os homens. Para que a gente possa ter uma vida plena. Porque as necessidades, e principalmente as violências, elas vão se cruzar e elas vão atravessar em todos os corpos. Eu acho que uma característica que eu tenho descoberto no feminismo, e que tem sido muito interessante, é que apesar das vertentes e das teorias serem diferentes, as violências atravessam todos os nossos corpos, inclusive corpos de homens. E quando a gente está discutindo masculinidade tóxica, a gente está discutindo os corpos masculinos. Quando a gente está dizendo que os homens negros, eles não precisam ser a melhor bala do pacote, eles também não precisam ter o fim todo do mundo, a gente está discutindo corpos. A gente está discutindo a violência dos corpos. Então, este feminismo, quando ele olha para essa multiplicidade de corpos e se propõe a discutir as violências e as necessidades que esses corpos são atravessados, eu estou entendendo que ele cabe todo mundo, na sua especificidade. E é muito difícil, é muito complexo falar sobre isso, porque aí eu vou voltar para a história da humanidade, né, do ser humano único, porque a gente entende o ser humano como único. Então, a gente entende que as mulheres, elas têm as mesmas necessidades porque elas são mulheres. E na medida que você entende, você vai ter aí uma série de teorias feministas para discutir esse corpo feminino, parece uma contradição, né? Como que eu tenho uma série de teorias para discutir esse corpo feminino, se esse corpo feminino é atravessado pelas mesmas violências? É porque a intensidade das violências é diferente. A intensidade das violências, né, dessa construção de sociedade que a gente vive o corpo das mulheres não negras, é diferente da violência que vai atingir o corpo das mulheres negras. Né? E também essa colocação, ela não está no sentido de que, porque eu sou negra, eu sofro mais do que você que é indígena. As violências e as dores, elas não podem ser hierarquizadas. Ninguém sofre mais que o um sofre mais do outro, não. Todo mundo sofre. Não dá para a gente hierarquizar as violências, mas a gente precisa entender que algumas violências
atingem determinados corpos de maneira diferente. E o fato de atingir esses corpos de maneira diferente nos coloca num outro tipo de olhar para resolver essas diferenças. E eu, quando vou falando sobre isso, eu vou percebendo a nossa incapacidade de lidar com essas, não só com essas diferenças, mas de construir soluções mais criativas. Porque tem uma coisa nas nossas vidas chamada referência. Nós temos referências diferentes porque somos pessoas diferentes. E num determinado momento da construção do nosso caminho, as nossas referências, elas passam a não servir mais. Porque elas não atendem mais o que eu vou chamar aí de contemporâneo. Só que a gente tem muita dificuldade de largar a referência. Sabe aquele ensinamento da avó, ou aquela coisa que o tio falou, e a lembrança que eu tenho de uma mesa com a família inteira reunida, e assim, aquelas piadas homofóbicas, aquelas piadas machistas, que é o momento que a família inteira está reunida, que a família inteira ri, e aquilo nos acolhe, e a gente se sente integrado àquele grupo. Mas quando a gente olha aquilo de fora, a gente fala, nossa, mas não é legal falar isso. Ai, mas foi a minha família que falou. Aquele momento foi tão acolhedor. Nós estávamos juntos, comungando de determinado momento, de determinado sentimento. Como que eu vou me desfazer dessa referência? Como que eu vou me desfazer dessa lembrança? Não, você não vai se desfazer. Você vai olhar para ela, vai agradecer, mas daqui para frente você não me serve mais. Guarda na caixinha da lembrança, põe lá no armarinho da memória e segue. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. A gente tem muita dificuldade de entrar na caixa da ignorância para poder ser preenchido de novos conhecimentos. A gente é muito cheio de verdades. A gente tem verdades que é absoluta. E a gente acredita nas coisas com uma força, com uma convicção que nada nos move a desistir daquilo para encontrar um outro caminho. E quando eu estou falando a gente, eu estou falando de todo mundo. E que a gente mora e vive na mesma sociedade. Eu, enquanto mulher negra, eu assisti a mesma Xuxa que muitos de nós aqui assistiram. Eu quis ser paquita, como muitas de nós quis ser paquita. Porque era a referência que existia naquele momento. Era aquele corpo que era universalmente aceito. Era aquele modelo que era universalmente encaixado nas nossas vidas. Independente se o seu número cabia na cintura da Xuxa, ou daquelas paquitas, ou o seu cabelo. Mas era aquela referência que a gente tinha. E quando a gente olha para essa referência e a gente pensa, como é que eu vou ser igual a isso que é universal? É a primeira violência que essa Declaração dos Direitos Humanos apresenta para a gente. É eu precisar ser universal, porque está dito para mim que o que é modelo de vida e de pensamento e de comportamento é aquele. Então, se a gente tem este modelo pré-estabelecido, desde a Revolução Francesa, as implicações para os corpos que não cabem nessa definição serão a miséria e a morte. Serão a miséria do Estado, porque o Estado vai dar alguma coisa para essas pessoas, e será a morte das nossas subjetividades. Porque aí a gente vai precisar alisar o cabelo, pintar o cabelo, emagrecer e cantar Hilarie. Porque este ser humano universal, ele inclusive nos obriga
a caixa dessa normalidade. E aí são duas situações. A contramão, né, de entrar, é o desgaste da luta de permanecer nessa caixa para ser aceito, e é o desgaste da luta de sair da caixa e andar na contramão do que eu sou. E aí o que acontece com a gente? A gente enlouquece. Tem problema a gente enlouquecer? Não, não tem problema a gente enlouquecer. O problema é como a sociedade que a gente vive entende as pessoas que enlouquecem. Eu nunca acho que o problema é a loucura. O problema é uma sociedade que não aceita ninguém que é diferente do modelo que está estabelecido como universal. As pessoas que têm qualquer tipo de problema e de desequilíbrio e coisas do gênero, isso não é um problema. Isso não é um problema. Como não é um problema ser deficiente, como não é um problema ser transexual, como não é um problema ser negro. Não é isso não é uma implicação que vai nos levar para a miséria e para a morte. A implicação é como essa sociedade vai lidar conosco e com os nossos corpos. Eu não tenho problema por ser uma mulher negra, nem por ser uma mulher lésbica, nem por ser mãe solo, nem por ter um cabelo crespo. Eu não tenho problema. Quem tem problema é esse ser humano que é universal, que olha para mim e acha que eu não posso existir ou que eu não tenho direito, porque eu não pareço com ele. Tem uma música que fala que Narciso acha feio que não é espelho. Troca de espelho. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, quando a gente está falando de direitos, e quando a gente está falando de acesso a políticas públicas, né? Quando a gente está aqui nessa discussão, inclusive, da luta antimanicomial, a gente está falando disso. Essa sociedade que a gente conhece criou esse problema da inadequação dos corpos. E aí a gente fala, e a gente faz o que com isso? Aí eu sou inadequada? Não, eu não sou inadequada. Eu sou diferente do que está estabelecido. E aí tem, né, essa questão dos desequilíbrios mentais. A gente pode ajustar com medicação, a gente pode ajustar com mais um dia de terapia, né? A gente pode ajustar uma série de formas que a gente tem hoje em dia para que esse ser humano ele consiga encontrar um caminho de equilíbrio. Tudo bem. Em que momento a gente vai questionar a sociedade que a gente vive, se ela vai ajustar o remédio, se ela vai ajustar as lentes que ela está usando para olhar para essas pessoas? Porque o que eu vejo é uma mão que só vai. É uma mão que medica, é uma mão que interna, é uma mão que diz que você não tem condição de viver, que você não tem condição de ser mãe, que você não tem condição de ser esposa, que você não tem condição. É só essa mão que eu vejo. É só uma mão que vai e nos violenta sistematicamente. Aonde está a mão que volta? Aonde está a mão que questiona? Aonde está a mão que pergunta? Então, eu penso que é necessário que a gente olhe para esse movimento feminista como essa ferramenta que vai resgatar a humanidade desses corpos. E aí eu vou citar um exemplo bem, bem básico de como isso precisa ser feito, além do estudo sistemático das teorias, como isso precisa ser feito com respeito. No impeachment da presidenta Dilma, uma deputada federal do estado da Bahia, chamada Tcheron, ela votou a favor do impeachment. E quando ela vota a favor do impeachment, ela diz que ela está votando em nome das mulheres da Bahia.
E isso foi uma. As mulheres baianas que estão por aí se lembram da confusão, que foi um negócio, foi assim, quase a revolução das mulheres negras da Bahia, foi aquela fala da Tia. Mas naquele momento eu fiz a seguinte reflexão: ela está mentindo? Ela pode não falar em nome de todas as mulheres negras da Bahia, mas ela fala em nome de algumas mulheres. Porque se ela não falasse, ela não tinha sido eleita. E foi uma eleição que ela teve, assim, que ela foi a mais votada de todas. É por isso que eu falo que a gente também precisa ter respeito quando a gente vai falar a respeito das lutas feministas e das teorias feministas. Porque elas não vão abraçar a todas, mas elas vão abraçar a uma determinada parcela, a uma determinada porção de mulheres. Ah, mas o feminismo liberal, ele é liberal. Ele não vai olhar para as necessidades do que é trabalho. Ela não vai olhar exatamente, Márcia, ela estava autorizada institucionalmente. Então, o feminismo liberal, ele não vai olhar para as questões de gênero, ele não vai olhar para as questões de classe, mas ele vai representar uma determinada porção dessas mulheres. E o que é necessário? Diga, Tati. Só para avisar, Maria Tereza, sobre o tempo, que daí tem mais os 20 minutos para Tami falar, tá? Que está se encerrando, quanto tá bom? Falta acabar? Não, só me fala quanto falta para acabar, que eu já termino aqui. 2 minutos. Tá. Então, eu vou encerrando já. Quando a gente está falando, né, dessa porção que atende e dessa porção que não atende, a gente precisa respeitar, porque somos corpos diferentes. E na medida que a gente vai tomando consciência dos nossos corpos, das necessidades dos nossos corpos, né? Mas principalmente quando a gente vai conseguindo construir soluções para os nossos corpos, mas que ao mesmo tempo elas consigam jogar luz, né, a teorias ou a comportamentos que não garantam a efetividade dessas soluções, a gente precisa ter essa consciência de que o meu corpo ele precisa de X, o corpo do outro precisa de Y. E qual é a característica, o fator, ou coisas do gênero, que vai nos aproximar do caminho do meio. E o que nos aproxima do caminho do meio é dizer que somos mulheres. Porque se a gente for achar que o meu feminismo negro, decolonial, transfeminista, vai resolver, por exemplo, os questionamentos de mulheres que acreditam no feminismo que é liberal, a gente está fazendo a mesma coisa que está fazendo a Declaração dos Direitos Humanos. A gente está universalizando. Então, é importante que a gente não universalize. E mais importante do que não universalizar, né, é a gente questionar a sociedade em que nós vivemos. Eu costumo dizer que eu sou a menina do porquê. Mas por que a gente tem que fazer isso? Mas por que essa política não atende? Porque o porquê, ele tem uma função fantástica nas nossas vidas. Primeiro que é o momento da gente poder respirar, para poder elaborar uma resposta melhor para nós, mas é a oportunidade que o outro tem de cair em si, a respeito da sua opinião e do seu comportamento. Tata, põe para mim o card, o post. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente?
Dá para ver? Isso, Sim, agora deu. sim. Eu escolhi essa frase, ela está num dos capítulos lá da série do La Casa de Papel, quando a Nairobi, ela tá lá doente, e acontece, não vou dar spoiler, mas acontecem várias coisas, e ela sai de lá, de onde ela está, num carrinho improvisado, porque ela sofre uma cirurgia, e ela desce lá onde estão os caras que estão cavando, são 3 homens, e ela desce ali para dar uma chamada neles, porque eles estão com medo do negócio explodir, então eles param de cavar. E ela desce e ela diz o seguinte para eles: sabe o que também dá medo? Voltar sozinha para casa. Mas nós, mulheres, seguimos em frente. Pegamos a mão, pegamos o medo pela mão e continuamos vivendo. Porque temos que viver. Porque temos que viver até o final. E viver até o final significa dar a mão para aquelas mulheres, nesse sentido do que é feminista, do que é feminismo, que pensam diferente da gente. Temos que viver até o final, porque é necessário que este ser humano que a gente conhece como universal, ele seja desintegrado e ele seja reconstruído a partir da universalidade dos nossos corpos, dos nossos pensamentos e das nossas características. É por isso que a gente tem que viver. E nós, mulheres, nós vivemos com medo, mas nós seguimos em frente. Nós vivemos com medo pelos nossos corpos, nós vivemos com medo pelos nossos filhos, temos medo de perder os nossos empregos, temos medo de não conseguir dar conta da 4ª jornada, mas a gente pega esse medo pela mão e a gente ressignifica ele. Eu não estou dizendo que isso é bonito e muito menos que isso é romântico. Eu estou dizendo que é a nossa necessidade de viver até o fim. Porque é necessário que tenhamos uma vida plena. Exatamente, Márcia. O medo, ele existe. E a gente tem que... E o que nós, mulheres, estamos fazendo com este medo? Desde que o mundo é mundo. As mulheres indígenas, elas fizeram uma movimentação lá na esplanada dos ministérios. Aquelas mulheres não tinham medo? Nós, mulheres negras, caminhamos lá em Brasília com mais de 10 mil de nós. Nós não temos medo? Essas mulheres em situação de rua, ou essas mulheres que vivem no manicômio, elas não têm medo? Todos nós temos medo. Nós pegamos o medo pela mão e caminhamos para seguir em frente. Muito obrigada. É isso. Gente, eu esqueci. Eu esqueci de falar aqui anteriormente que a gente vai abrir para os debates no final, então quem quiser ir se inscrevendo, né, pode se inscrevendo por aqui. Teve até o Numans, acho, né, que falou: gosto das provocações sobre os sentidos de humanidade. Nem todos cabem nos sentidos em geral defendidos, né? Então, realmente aí eu queria só trazer para vocês, enquanto a Maria Tereza foi falando, eu me lembrei muito do texto da Djamila Ribeiro, o livrinho dela, né, de Lugar de Fala, porque ele me abriu assim, nossa, né, um mar de possibilidades, assim. E aí eu lembrei muito dessa questão do lugar de fala, que eu acho que no movimento social a gente usa muito de forma equivocada, né? E aí tem um trechinho que ela fala, né? Um dos equívocos mais recorrentes que vemos acontecer é a confusão entre lugar de fala e representatividade. Uma travesti negra pode não se sentir representada por um homem branco cis, mas esse homem branco cis pode teorizar sobre a realidade das pessoas trans e travestis a partir do lugar que ele ocupa. Então, assim, ela fala muito de poder também, né? Acreditamos que não pode haver essa desresponsabilização do sujeito de poder. A travesti negra, ela vai falar a partir da localização social e assim como o homem branco cis. Então, assim, nessa fala toda da Maria Tereza, eu achei muito interessante essa questão para a gente trazer, né, que todo mundo é responsável por essa discussão que a gente está tendo hoje aqui, né, da questão
do manicômio, do que é manicômio, né, do que a gente entende por institucionalização, e não é assim só quem pode falar, não, o que a gente precisa é entender, né, o que é representatividade, o que é lugar de fala, então eu achei muito, muito interessante e também pontuei nessa questão que a Maria Tereza traz, maioria que é minorizada, né, que a gente ouve minorias, né, e na verdade é exatamente isso, né, maioria que é minorizada. Mas enfim, vou passar a fala para Tamiris agora. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Dos slides. E aí, se vocês não estiverem vendo alguma coisa, vocês me avisam, tá? Eu tô aqui de olho no chat também. Bom dia a todas, todos e todes, né? Eu sou a Tamiris, vou me autodescrever também enquanto a Thaís vai compartilhando a tela, porque eu fiz cola, gente. Me perdoem por compartilhar, mas é que eu queria que vocês, né, pudessem ver algumas imagens também, então vou tentar cuidar do tempo aqui também. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo na altura dos ombros, cabelo castanho, estou toda trabalhada no vermelho hoje, eu uso um óculos redondo, vinho, unhas vermelhas, pulseiras vermelhas, estou com uma camiseta do Flamas, né, que também tem um símbolo em vermelho, e também carregamos o símbolo do SUS na nossa camiseta. Ao meu fundo tem uma parede branca, um pedaço de um quadro, um vasinho de babosa, que é bom para digestão, e tem sido difícil digerir algumas coisas ultimamente, então recomendo. E um livro do Paulo Freire, o Pedagogia da Autonomia, aqui, porque foi o centenário do Paulo Freire, né? Grande Paulo Freire, precisa sempre ser lembrado aí. E eu queria começar a falar, né, Tá, se você puder colocar os slides, por favor, né, tem alguns slides que tem texto escrito, mas é mais a minha cola mesmo, então não se preocupem, se vocês quiserem depois eu envio para todo mundo, mas trouxe umas imagens para a gente ir pensando sobre essa questão da loucura feminina, né? Vou trazer um pouco um resgate de memórias para depois, no debate, a gente poder falar da atualidade dos serviços e também das nossas lutas enquanto movimento social, né? Então, nesse primeiro slide, eu coloco, seria a loucura feminina processo e produto do machismo e do racismo? Já que a Maria Tereza colocou de forma tão, né, importante que o machismo e o racismo estruturam a nossa sociedade, então logo vão estruturar o ser mulher e logo vão estruturar as intervenções que são pensadas para as mulheres, né? E aí vou colocar alguns pontos aí para a gente pensar, então, sobre as manicomializações dos corpos e das existências de mulheres ao longo da história. Essa primeira imagem... Só um instantinho. Na projeção, clica ali em ocultar para sumir essa janelinha que está na frente aí. Ai, boa. Obrigada. Obrigada, Sérgio. Essa primeira imagem é uma imagem lá do manicômio de Barbacena, né, que está no livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, e é a imagem de uma mulher encarcerada, né, enfim, nas grades, é uma imagem bem difícil, né, da gente olhar até. Pode passar, por favor, tá? E aí, eu vou trazer um pouco as representações sociais sobre gênero e sobre ser mulher nessa sociedade que a gente vive, né, e como isso foi sendo constituído aí na história da psiquiatria, né, ocidental, da medicina ocidental. Então, eu trouxe aqui uma imagem que é o Charcot dando uma aula sobre a histeria. Então, tem uma mulher no centro, desfalecida, uma mulher branca, né, rodeada por homens que estão ali falando sobre o adoecimento, entre aspas, dessa mulher, né? O que foi chamado de histeria, né? O pai da medicina, lá, o médico grego Hipócrates, ele resgatou esse conceito de histeria como uma doença de um útero errante, quer dizer, lá a mulher já começa a ser vista como um corpo, né, numa perspectiva biologizante, então se tem útero vai dar problema, né, essa história, essa teoria do útero errante dizia que esse útero, né, da mulher poderia ficar caminhando dentro de cavidades anômalas de sua anatomia interna, né? E esse útero errante provocaria distúrbios físicos e distúrbios de comportamento e distúrbios mentais, do tipo convulsões, irritações, espasmos. E aí a cura normalmente estava associada a essa mulher engravidar e casar.
porque então ela preencheria esse órgão oco, esse útero, né? Já que, em função do corpo biológico dessa mulher, ela teria nascido, então, para a maternidade e para o casamento, né? E isso resolveria o problema dela, né? Então, são tecnologias de gênero que vão sendo construídas ao longo da história para representar o que é ser mulher, né? E aí, como a Maria Tereza bem colocou, essa mulher, né, ela foi inicialmente conceituada como uma mulher universal. Quem que era essa mulher universal? Era a outra desse homem universal, desse homem branco europeu, heterossexual. Então, a mulher universal foi sendo construída como uma mulher branca, heterossexual, mãe, cuidadora, né? Mãe da civilização branca, numa perspectiva higiênica, enfim, que não contemplava grande parte das existências das mulheres, né? Pode passar, por favor, Thaís? Aí, nesse segundo slide, eu trago aqui algumas propagandas de medicações psicotrópicas dos Estados Unidos, que eram ali, eram propagandas de remédio para mulheres, voltados para mulheres. Então, tem um que se chama Pacatal, o outro que se chama Ritalin, né, que é a Ritalina, o outro para diminuição do estresse, e todos trazem, né, todas essas propagandas trazem essa figura da mulher mãe e esposa, da mulher dona de casa, né? Então, para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, em muitas situações a mulher deveria estar medicada, né? Pode passar, por favor, tá? E aí, aquelas que escapassem, né, desse controle de seus corpos através dessas medicações, e como vocês puderam ver naquelas imagens das donas de casa, todas eram brancas, né? Tinha um manicômio, né? A partir do século XIX, a tristeza feminina, né? Ela deixa de ser considerada apenas uma histeria. Histeria, inclusive, nessa época, passa a ser categorizada como neurose, não mais só como um distúrbio das mulheres. Mas aí o fator biológico ele continua presente, né? Nessa categorização da loucura feminina, né? Então, a tristeza feminina passa a ser considerada um transtorno mental, né? E aí a Franca Ungaro Basaglia, né, a companheira do Franco Basaglia, ela tinha uma crítica a esse, né, ao quanto a psiquiatria foi se valendo dessas representações sociais sobre a mulher que eram feitas por homens, eram os homens falando das mulheres, eram os homens médicos falando dos comportamentos e corpos das mulheres, e ela diz que era interessante notar que nas sociedades ocidentais as mulheres pareciam enlouquecer mais que os homens, né? E por que será, né? E aí, né, eu trago uma imagem aqui ao fundo, que é uma mulher negra, ela está também atrás de grades. Essa mulher é uma sobrevivente de um manicômio feminino de Sorocaba, o nome dela é Marli, né? Eu consegui essas fotos através de registros de uma psiquiatra que trabalhou no processo de desinstitucionalização de Sorocaba, o nome dela é Sara. E aí, acho que essa imagem da Marli, ela é muito forte, né? Porque ela mostra quem era a cara da loucura, né? Qual é o rosto da loucura feminina, né? Nos manicômios de Sorocaba, por exemplo, na pesquisa que eu faço, eu tenho relatos de que cerca de 70% das pessoas encarceradas eram pessoas negras, das pessoas privadas de liberdade, né? E essas pessoas que vão ser institucionalizadas por conta de questões de gênero, raça e classe, como a Maria Tereza já colocou na apresentação dela, né? Elas também trazem, né, aí outras camadas de opressões que essas pessoas, né, que não se encaixavam, elas, enfim, né, eram punidas pelas suas existências. Então, a gente precisa pensar, quando a gente fala também, né, do orgânico louco feminino, do quanto a cis-heteronormatividade patologiza as homossexualidades e as transexualidades, né? A transexualidade deixou de estar na lista da OMS de doenças mentais só em 2018, né? E é importante a gente também reforçar que existiam mulheres brancas também internadas nos manicômios? Existiam muitas, mas, segundo um estudo da Maria Clementina Cunha, lá no Juqueri, nos prontuários do Juqueri, as mulheres negras, elas tinham os diagnósticos de transtornos mentais mais graves, elas eram mais medicalizadas,
mais expostas aos castigos físicos, aos eletrochoques, né? E vítimas também de internações aí mais longas. Então, dentro do ser mulher, a gente precisa pensar nessa pluralidade das experiências de ser mulher, inclusive nessa perspectiva da loucura, né? Pode passar, por favor, tá? Aí eu trago aqui a Adelina Gomes, né? Uma foto da Adelina Gomes com a Anísia da Silveira, a doutora Anísia da Silveira. A Adelina foi a única mulher do ateliê da doutora Anísia, uma mulher negra que foi internada até sua morte, porque ela, segundo, né, justificativas, ela não conseguia controlar seus impulsos sexuais, e também por sua origem social e também por ser uma mulher negra, né? Aí eu trago uma análise da Raquel Gouveia Passos, que é uma autora feminista negra, né, da luta antimanicomial, que ela diz que é possível afirmar, então, que a psiquiatria ela sempre vai ser acionada a partir do momento que as mulheres elas vão ultrapassar os limites do seu tempo, né? Deste tempo, dessa sociedade machista, misógina, racista, colonial, capitalista, classista, né? Pode passar, por favor, tá? Gente, eu tô falando muito rápido ou tá ok? Tá ok? Tá. Eu trouxe outras imagens de mulheres sobreviventes dos manicômios da região de Sorocaba, né? Estamos aqui no que foi, né, no passado, o maior polo manicomial da América Latina. Tem aqui essa imagem da Clarice, para a gente pensar também o que a institucionalização de longa permanência faz, né, com a pessoa, né, esse hábito de se cobrir, de estar sempre enrolada num cobertor, uma mulher negra também, né, a Clarice. E na foto ao lado temos a Cida e a Cecília, já no período da Desinche, ainda no manicômio, ainda no Hospital Vera Cruz. A Cida, que é essa de cabelinho curtinho da esquerda, ela é uma mulher lésbica, né? Quando ela saiu do manicômio, ela passou a viver com a sua companheira numa residência terapêutica. É uma história de amor muito bonita. Essa que está ao lado, a Cecília, não é a companheira dela. Eu não tenho imagens da Cris, que era a companheira dela, mas a Cris, infelizmente, faleceu depois que ela foi para a residência, mas elas puderam viver por um período aí o seu amor em liberdade, né, numa residência. Pode passar, por favor, tá? E aí, tem essa outra imagem, infelizmente eu não sei o nome dessa mulher, é uma mulher que também ficou anos institucionalizada num hospital psiquiátrico aqui de Sorocaba, né? Para mim é uma imagem muito forte, porque essa era uma pessoa que passava as tardes todas, o dia todo, se olhando nos espelhos dos retrovisores dos carros, porque manicômio não tinha espelho, né? A pessoa, enfim, era tão destituída de si, essa pessoa não se via, e quando ela se viu, ela viu a própria imagem, a médica que a atendeu contou que ela ficava falando, nossa, como eu tô velha, como eu engordei, né, quase como se fosse uma outra vida, né, e esse processo de passar a se olhar, né, de tentar se identificar, tentar identificar a própria história, foi muito forte para mim quando eu vi essa imagem, infelizmente não sei o nome dela, né. E aí, queria trazer um pouco sobre a desumanização das mulheres nos hospícios, né? Primeiro, para começar, essas mulheres já eram consideradas cidadãs de segunda classe por serem mulheres, né? Muitas delas, antes de chegar no manicômio, tinham suas histórias de vida, histórias de violências, abusos, né? Enfim, fracassos nesse âmbito do que era esperado para a mulher, né? Da mulher ser cuidadora, da mulher ser mãe, da mulher ser dona de casa, submissa ou ter sua sexualidade controlada, ser, né, considerada uma mulher passiva, obediente, né? A psiquiatrização, a manicomialização vem muito no sentido da punição das mulheres que eram consideradas rebeldes para o seu tempo, né? Como eu disse. Então, essas mulheres já vinham de experiências muito traumáticas, de violências físicas, sexuais, psicológicas, né? E aí, com a institucionalização, né, já como característica das instituições totais, também tinham seus erros ali apagados, mortificados, suas histórias apagadas, eram submetidas a estupros dentro dos próprios hospícios. Em Sorocaba tem uma história, por exemplo, de que num hospício feminino, que não tinham pacientes homens institucionalizados, as mulheres recebiam anticoncepcional, porque já se
previa que elas seriam estupradas pelos próprios funcionários dos hospícios, né? Isso é muito grave, né? As questões de racismo, né? Então, os diagnósticos psiquiátricos, eles partiam de pressupostos de que as mulheres negras teriam maiores propensões aos vícios, logo elas eram mais medicalizadas, como eu disse, né? Controle dos corpos e das sexualidades, infantilização dessas mulheres, era muito comum essas mulheres, né, serem tratadas como crianças mesmo, infantilizadas, né, e acho que essa é uma questão para nós pensarmos até hoje no cuidado que produzimos nos serviços, né, dessa interface aí entre cuidado e infantilização, tutela, né. As mulheres, elas eram submetidas também aos eletrochoques, à lobotomia. Inclusive, tem uma historiadora que ela analisou os prontuários também do Juqueri, e ela pôde constatar que as mulheres passaram pelo procedimento da lobotomia antes dos homens. Elas foram cobaias da lobotomia, né? Então, a chamada psicocirurgia foi feita primeiro em muitas mulheres para depois começar a ser feita nos homens. É muito interessante, essa matéria saiu no Estadão, depois eu posso compartilhar com vocês, né? E aí, os próprios estigmas também, né, pensando na desumanização das mulheres, relacionados ao ser mulher, né? Uma mulher com diagnóstico psiquiátrico em decorrente, né, uma mulher com sofrimento psicossocial decorrente de transtorno mental e ou uso prejudicial de álcool e outras drogas, ela era considerada uma mulher não confiável, promíscua, não apta ao exercício do cuidado, portanto, ela podia ficar lá encarcerada, né, violentada. Pode passar, por favor, tá? E aí eu falo de um passado presente aqui nesse slide, né? Esse estudo que eu acabei de citar da historiadora, nessa primeira imagem, o objetivo era tornar as mulheres passivas, diz historiadora, sobre tratamento em hospital psiquiátrico nos anos 50, que é sobre o Juqueri. Inclusive, algumas lobotomias, não muitas, algumas, foram feitas a pedido dos maridos dessas mulheres, né? E foram realizadas pelo hospital. Inclusive, em um dos prontuários, a historiadora encontra como justificativa: o corpo médico entendeu que não era necessário, mas como o marido pediu, foi feito a pedido do marido, né? Aqui embaixo eu trago uma lembrança só sobre Zefinha, né, que a antropóloga Débora Diniz escreveu sobre a história da Zefinha. A Zefinha foi a primeira mulher, a mulher mais antiga a estar num manicômio judiciário no Brasil. Né? Essa mulher, na época dos estudos da Débora Diniz, ela já estava há 39 anos no manicômio judiciário, abandonada, nunca conheceu a liberdade, tem um processo judicial absurdo, que é super confuso, que parece que o crime que ela cometeu foi ter furado alguém com uma caneta, produziu uma lesão corporal leve, e ela, né, que está há mais tempo internada no manicômio judiciário. A gente tem essa triste notícia, né, sobre o que aconteceu no Ceará, então, né, um presente que deveria estar no passado, né? Diretor de clínica mantinha 33 mulheres presas em celas no Ceará. O que se sabe que ainda falta saber, saiu no G1, né? Vítimas eram mantidas em condições subhumanas em clínica de repouso no Crato. Pedido de ajuda de uma delas em bilhete fez com que a polícia chegasse ao local e prendesse o responsável pelo lugar. Né? No grupo da Renila, inclusive, a gente compartilhou essa notícia, né? Essas mulheres também estavam sendo abusadas sexualmente, né? Então, olha como o manicômio, ele é uma saída viável nesse modelo de sociedade, principalmente a partir dos retrocessos que estamos vivendo, né? Desde ali o golpe que destituiu a Dilma, estamos aí num período muito difícil, numa cruzada antigênero, numa punição dos corpos, né, considerados desviantes, enfim. Essa outra notícia eu tirei do site do Ministério da Cidadania, né, onde o Quirino Cordeiro, né, o nosso velho conhecido Quirino Cordeiro, ele anuncia aqui ampliação de vagas para mulheres, usa o termo dependentes químicas, né, como prioridade em tratamento oferecido pelo governo federal. O Quirino esteve em Sorocaba, eu fui ver o Quirino falar,
E a fala dele é que ampliar vagas em comunidades terapêuticas para mulheres que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, especialmente mulheres que estejam gestantes e lactantes, amamentando seus bebês, é uma medida de proteção não só àquela mulher e ao bebê, mas ele fala em salvar as futuras gerações do problema do vício das drogas. Quer dizer, então essa visão moralizante, essa visão objetificante, né? E a mesma prática que a Thaís leu lá do que acontecia em Barbacena, retirar bebês das suas mães, impedir que essas mulheres amamentem, não discutir rede de apoio, né? O Estado ali construindo, né, possibilidades, caso essa mulher queira ser mãe, para essa mulher ter uma rede de apoio que a ampare nesse processo, né? Enfim, é uma outra questão que a gente pode aprofundar no debate. Pode passar, por favor, tá? Só antes de passar, Tami, só para interromper um pouquinho, acho que a Ana Laura está com o microfone ligado, daí está fazendo alguma interferência. Não sei se a Ana está ouvindo. Aí, acho que foi. Obrigada, Ana. Obrigada, Thaís. Então, eu trago aqui 2 conceitos que eu vou falar rapidinho e depois a gente pode continuar falando deles no debate. Um deles é da Franca Basaglia, né? Que ela tem um livro maravilhoso que, infelizmente, não está traduzido para o português, que se chama Mulheres e Loucura. Neste livro, ela fala desse conceito do... Eu vou falar em português, tá, gente? Corpo para outro, né? Que ela escreve corpo para outro. Esse corpo para o outro, o que ela está dizendo aqui para a gente? Ela está dizendo que o corpo da mulher, né? Ele não é um corpo próprio. Parece ser um corpo a serviço, né, a serviço do outro, a serviço da reprodução social, né, a serviço dos padrões de gênero que são estabelecidos, da mulher passiva, submissa, né? E aí, quando essa mulher não cabe nesse padrão, ela vai ser punida, né? E o manicômio está aí para isso, e a comunidade terapêutica está aí para isso, né? E a prisão está aí para isso, né? E todos os estigmas que a Maria Tereza, inclusive, já citou, né? E aí, a Raquel Gouveia, ela também traz um conceito que eu achei muito interessante, que é o do cuidado colonial, né, como um desdobramento uma permanência da colonialidade, dos poderes racistas, machistas, patriarcais que estruturam a sociedade brasileira, considerando o nosso histórico, né? Então ela vai falando que o Estado que deveria proteger as mulheres, ele acaba produzindo importantes violações de direitos, né? E aí, por exemplo, a gente tem o caso da maternidade compulsória, né, considerada aí em São Paulo, recentemente, a gente teve uma polêmica, porque as UBSs, né, a partir do que foi determinado pela gestão municipal, começaram a exigir que para a mulher colocar DIU, ela tinha que chegar lá com uma autorização por escrito do marido, né? Então, essa questão da maternidade compulsória, ela está ancorada também na nossa história colonial, né? Como a Lélia Gonzalez fala, especialmente para as mulheres brancas, né? No sentido da reprodução da raça, né, do processo de miscigenação que estava em curso no Brasil, de branqueamento da população brasileira, né? Então a criminalização do aborto, enfim, né, é vista pelo campo conservador como algo absurdo, né? Porque você está tirando vidas. Mas acho que tem muito essa herança, né? Porque a branquitude ela também é uma herança da escravização no Brasil e não só o racismo, né? O privilégio branco precisa ser debatido em todos os campos da nossa vida, né? E aí, as mulheres negras, a Angela Davis colocava que elas eram as reprodutoras da mão de obra escravizada, né? Então, este lugar da maternidade era muito diferente para as mulheres brancas e para as mulheres negras. E aí, não à toa, as mulheres negras são mais vítimas de violência obstétrica, violência doméstica, né, subemprego e desemprego, trabalhos subalternizados realizados ao cuidado ou ao care, que a gente pode aprofundar no debate, o quanto também, mesmo nos serviços substitutivos, as mulheres ocupam cargos mais subalternizados no cuidado, mal remunerados, não reconhecidos. Poderia citar aqui as agentes comunitárias de saúde e as cuidadoras de residências terapêuticas, né? A gente pode falar mais disso depois. Pode passar, por favor, Thaís?
E a impossibilidade de vivenciar a maternidade, queria focar um pouco mais nisso, né? Para mulheres negras, pobres, periféricas, em situação de vulnerabilidade, mulheres com deficiência, mulheres em sofrimento psicossocial, e aí vem o outro ponto, né? Então, a proibição do aborto, não pode pôr DIU, a maternidade compulsória, e o contraponto é esterilização compulsória, destituição familiar, que é a retirada compulsória dos bebês das mães, assassinato dos filhos dessas mulheres negras, das mulheres periféricas pelo Estado, pelo braço armado do Estado. Nós temos aí o extermínio da juventude negra periférica nas favelas, nas comunidades periféricas, como um exemplo de como a maternidade é negada para algumas mulheres, né? Aí trago aqui a fala de uma mãe moradora da favela da Maré, que teve seu filho, enfim, alvejado pela polícia militar no Rio de Janeiro. Ela diz assim: o Estado mutilou meu filho e me deu um Rivotril. Essa mulher teve problemas psicológicos decorrentes dessa violência que o filho dela sofreu. Ela procurou as UBSs, procurou o UPA, e ela só conseguiu ali uma prescrição de Rivotril, né? Queria também destacar só... Thaís, acabou meu tempo? Não. Tá. Queria só destacar também, né, como a Maria Tereza falou, as mulheres trans, né, a expectativa de vida de mulheres trans, gênero e travestis no Brasil é de cerca de 40 anos, em média, né? E aí, temos aí o paradoxo: o Brasil é o país que mais consome pornografia trans no mundo, segundo uma pesquisa que foi feita, né? E é o país que mais assassina mulheres trans, sexuais e travestis no mundo, né? É dessa realidade que a gente está falando quando a gente tem que pensar o cuidado também. Em Sorocaba, por exemplo, na rede de saúde mental não tem atendimento para a população trans. É uma discussão que a gente tem feito aqui porque, né, é uma questão, é uma negligência muito grande, né, em relação ao cuidado dessa população. E o caso das mulheres indígenas, né, que historicamente estão aí vivendo invisibilidade, apagamento histórico, genocídio, né, genocídio de seus, né, da sua etnia, né, da sua língua, daí o ecocídio também do ambiente onde elas moram, porque para a população indígena é muito orgânica essa relação, né, também com o território, com a floresta, enfim, né, com o ambiente. Pode passar, por favor, Thaís? Só para te avisar, Tami, tem 5 minutos, tá? Tá, vou encerrar, vou falar rapidinho essa última parte. Aqui, só imagens de mulheres que tiveram maternidades impedidas. Aqui nós temos a Bruna, mãe do Marcos Vinícius, moradora de uma favela do Rio, que o filho estava de uniforme escolar e foi alvejado pela polícia. E antes de morrer, ele olhou para ela e falou: mãe, eles não viram que eu estava de uniforme de escola? E aí essa mulher, nossa, até me emociono de falar dela, assim, porque essa mulher está lutando pela justiça, né, por justiça, e não só para o filho dela, né, porque essas mães, elas passam a ser mães de todas essas vidas impedidas também, né. Tem a Mirtes, mãe do Miguel, que é aquela história, né, da patroa que deixou lá o Miguel sem cuidados e infelizmente ele caiu, né, do elevador do prédio e morreu. E ela usa essa camiseta que também é muito tocante: o resto da minha vida sem meu filho, que também virou, né, uma grande lutadora aí, e uma mãe, mais uma mãe impedida de exercer a maternidade. O Miguel só tinha 5 ou 6 anos, se eu não me engano. E aqui a gente tem a Adriele, a mãe da Suzy, que é uma mulher que estava em situação de vulnerabilidade, já tem no seu histórico situação de vulnerabilidade e de uso de drogas, né? Ela já teve outros filhos, que ela teve o poder familiar ali destituído, ela não pôde ser mãe de outros filhos, mas aí ela engravidou e ela voltou para a casa dos pais dela, conseguiu se reorganizar para ter essa bebê, né? Ela fala de uma mudança na vida mesmo em função da maternidade, e o Conselho Tutelar não ouviu essa mulher, essa criança, esse bebê. Ela é de Florianópolis, esse bebê foi retirado dela 3 horas depois do nascimento, ela não pôde nem amamentar, a criança adoeceu, enfim, tem todo um processo ainda acontecendo. Minas Gerais se vê às voltas dessa discussão muito forte também, né? Porque tem recomendações do Ministério Público e do Tribunal de Justiça que obriga, né, os profissionais da saúde, da assistência, a denunciarem, né, gente, porque é uma denúncia, de denunciar que uma mulher está em situação de vulnerabilidade e imediatamente o bebê é retirado dela, né, sem se pensar em rede de apoio, em suporte, em escuta, enfim.
Pode passar, por favor, tá? Aí eu trago aqui Carolina Maria de Jesus, só para a gente pensar na questão de classe, né? A gente estava falando na questão de gênero, de raça, para pensar na questão de classe e também de raça, porque, segundo a Sueli Carneiro, no Brasil, a raça informa a classe, né? A Carolina Maria de Jesus, estamos no Setembro Amarelo aí, né? Mês de prevenção ao suicídio. Olha a frase dela, gente, no quarto de despejo. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em me suicidar. Eu me suicidando é por fim a deficiência de alimentação do meu estômago. E por infelicidade eu amanheci com fome. Né? O Brasil voltou ao mapa da fome da ONU. Né? Então isso é muito grave. O Basaglia dizia, o Franco agora, né? O Franco Basaglia dizia, né, que o trabalho em saúde mental precisa ser um trabalho de luta contra a pobreza e contra as opressões sociais. Né? Não dá para você ser só técnico. Né? A militância também tem que estar junto. Né? Pode passar, por favor, tá? Aí trago Marielle, né? Marielle dizendo o quanto ser mulher negra é resistir e sobreviver o tempo todo. E Marielle, mulher negra, favelada, mãe lésbica, defensora de direitos humanos, vereadora, foi assassinada com 4 tiros na cabeça em 2018, né? Quem mandou matar Marielle, porque... Depois eu leio o versinho da Conceição Evaristo no debate, porque agora eu estou sem tempo, né? Que é lindo esse verso da Conceição Evaristo que ela fez para Marielle. Pode passar, por favor, tá? Acho que a gente precisa também considerar que o golpe de 2016 também foi machista. Vocês se lembram de todos os ataques que a Dilma Rousseff sofreu por ser mulher, né? E aí eu adoro essa frase dela, que a história será implacável com os que se julgam vencedores, e que bom que não estamos ao lado dos vencedores hoje. Está muito difícil estar do nosso lado, mas pior seria se estivéssemos do lado dos vencedores, né, nesse momento, porque os vencedores estão aí fazendo genocídio, né? Então aí, enfim, protagonizando talvez um dos períodos mais difíceis da história, né, brasileira. Por favor, pode passar, tá? E eu finalizo a minha frase, né, trazendo também a memória que a Maria Tereza relatou da Marcha das Mulheres Indígenas, das mulheres originárias em Brasília, para falar da potência das lutas anticoloniais, né, para falar da resistência das mulheres indígenas, do como isso nos enche também de ar, nos traz aí, né, nos revigora para seguir na luta, nos ensina, né, porque a gente não pode se esquecer que o Brasil nasceu do estupro das mulheres indígenas. A sociedade brasileira é fruto do estupro, da exploração dos povos originários e dos povos que foram sequestrados de África e trazidos para cá. Então, essa luta eu acho que é muito importante também para o movimento antimanicomial, para a gente discutir aqui entre nós. E quero agradecer por terem, né, me escutado até aqui. Vamos conversar agora. Muito obrigada, gente. Tami, a Eliane colocou aqui, né, da frase, ela colocou pode ler. Então, eu vou ler, Eliane. Eliane, especialmente para você, querida. Tá, volta lá. Então, de Conceição Evaristo para Marielle Franco, né? É um pedaço do poema que ela escreveu para Marielle. Não, nós nos negamos a acreditar que um corpo tombe vazio e se desfaça no espaço, feito poeira ou fumaça, adentrando-se nos nada dos nadas, nadificando-se. Porque Marielle sempre estará presente, a gente sempre vai continuar, Marielle virou semente, a gente sempre vai continuar lutando, né, também a partir do legado que Marielle deixou, uma mulher que não aceitou ser interrompida na política, infelizmente teve sua vida ceifada, mas com certeza deixou um legado importantíssimo aí de lutas para nós. Obrigada.